Eu vou, então, já são 19h34, vamos já começando aqui, eu vou fazendo as apresentações. Sejam então muito bem-vindos ao Dia Mundial da Água, nossa comemoração, né, que se inicia hoje, então, a Semana Municipal da Água de Flores da Cunha. Temos uma semana dedicada à conscientização sobre o consumo, né, sobre as diferentes fontes de água, né, esse recurso hídrico tão importante que usamos de dia a dia, né, todos os dias, em qualquer lugar está presente, né, da nossa vida. Quero me apresentar, sou Elias, sou biólogo aqui do Projeto Educação Ambiental, e nessa primeira bate-papo que nós temos, nós já está do meu lado aqui, né, do outro lado da cidade, outra cidade, é a Paula Mulazani Candiago, que é bióloga formada pela Universidade de Caxias do Sul. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Elias. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar num dia tão especial. Prazer é nosso. Então, a Paula, ela preparou uma apresentação bem bacana para nós, e o tema que ela vai tratar aqui, e aí eu gostaria muito de convidá-los a todos a participar, pode fazer nos questionar, que a gente vai, vamos respondendo. Acho que a dinâmica, né, Paula, é de que qualquer pergunta, né, a gente pare, né, enfim, pode nos questionando que a gente vai, vamos tirando as dúvidas. O título é, então, Panorama da Água, Atualidades e Perspectivas Mundiais, Regionais e Culturais. E a pergunta que ela nos deixa: quais reflexões devemos levar do Dia Mundial da Água? Então, Paula, muito obrigado novamente, e agora é contigo. Ok, vou botar para apresentar aqui. Só me confirma, Elias, se foi tudo certo? Sim, tudo certo, está aparecendo. Ok. Então, boa noite, pessoal. Que nem Elias me apresentou, eu sou a Paula, me formei pela UX. Trabalhei bastante anos, muitos anos, com água subterrânea, água superficial. E hoje vou falar um pouquinho sobre o panorama da água, atualidades e perspectivas. Ia falar mais a nível mundial, mas eu acho que o nosso país, ele é um país muito rico em todos os tipos de água superficial subterrânea. Então, eu vou focar um pouco mais aqui, mas vou fazer relações com o resto do planeta também. Vocês vão ver que eu não separei em atualidades, perspectivas. Eu fui fazendo uma mistura nos biomas e juntando essas alternativas, perspectivas, talvez, com a nossa realidade, para tentar enquadrar um pouco o Brasil como um todo. Então, só antes, gostaria de começar falando o porquê que surgiu o Dia da Água. Um ano antes de surgir o Dia da Água, teve um movimento inicial, que foi a Declaração Universal dos Direitos da Água. Acho interessante, né, porque é tipo universal, para o universo inteiro, assim. Então, ele trouxe 10 artigos desses direitos da água. Então, eu trouxe alguns aqui que eu achei para o tema de hoje que caberiam, são muito importantes. Então, ele traz que cada cidadão é plenamente responsável pela água, que ela é um direito fundamental de todo ser humano, que esses recursos naturais, por mais que a gente veja muita água, essa transformação é lenta, essa água é frágil, e muitas vezes eles são muito limitados. E o futuro e o equilíbrio do nosso planeta dependem da preservação dessa água e dos seus ciclos. E esses ciclos dependem também da preservação dos mares e oceanos. O Dia da Água, o Dia Mundial da Água, ele trata mais das águas doces, mas engloba também os mares e oceanos,
por serem água, né? Apesar de serem salgadas e terem seu próprio dia, eles também englobam, porque é onde os ciclos da água começam na sua maior parte, né? No maior volume, assim. Então, ela é uma herança do nosso passado, mas, sobretudo, ela é um empréstimo para os nossos sucessores, para o futuro da humanidade. E o que é muito importante, ela tem um valor econômico, ela não é uma doação gratuita na natureza, porque em muitos lugares ela é rara e dispendiosa, então a gente tem que valorizar muito ela. Além de que ela não deve ser desperdiçada, poluída nem envenenada. O Dia Mundial da Água, então, foi implementado em 1993, numa Assembleia Geral das Nações Unidas. Por quê? Por essa falta de valorização dos recursos aquáticos, que contribuem tanto para a nossa produtividade econômica e para o nosso bem-estar social, porque com o aumento da população e das atividades econômicas, estão ocorrendo a escassez de água e a limitação desse desenvolvimento econômico onde ocorre a escassez, e para promover e organizar sustentavelmente o uso dessa água, as pessoas precisam ter uma consciência do problema, tanto a nível local como a nível mundial. Então, cada ano do Dia Mundial da Água existe um tema, e o tema desse ano é a valorização da água. Para a gente não ver a água como uma molécula, por exemplo, né? Mas sim o que a água significa para mim, e o que a água significa para uma outra pessoa. Como ela vai ter sua importância na minha casa, na minha família, no meu sustento, na minha cultura, no meu bem-estar. Então, esse tema desse ano, a valorização da água, ela foi implementada dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O que é isso? Então, a Agenda 2030 foi um plano de ação organizado em 2015 por representantes de 193 países que reconheceram que erradicar o problema, que é o maior desafio global, é um requisito para o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, eles se comprometeram a tornar medidas ousadas e transformadoras, que são os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que eu trouxe aqui do lado, para tentar erradicar a pobreza, efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento. Mas eu queria trazer só uma lembrança, né? O que é o desenvolvimento sustentável? É o desenvolvimento que ele vai procurar satisfazer as necessidades da nossa geração, sem comprometer a geração futura. Então, como é que a gente pode evoluir tecnologicamente, socialmente, economicamente, sem acabar com o nosso ecossistema, para deixar um ambiente futuro habitável, digamos assim, para as próximas gerações, né? Então, esses 17 objetivos, eles são integrados e eles estão divididos em 3 dimensões, né? Econômica, social e ambiental, que são as dimensões do desenvolvimento sustentável. Além disso, eles estimulam e apoiam diferentes áreas do desenvolvimento sustentável. Mas eu gostaria que a gente prestasse atenção na base do desenvolvimento sustentável. E a base, para chegar numa economia, é a parte da biosfera, é a água potável e o saneamento, são as ações contra as mudanças climáticas, é a vida na água no sentido dos oceanos, de preservar os oceanos e valorizar os oceanos, e da vida terrestre. Então, trazendo um pouco para a água potável, que é o tema de hoje, o acesso à água e ao saneamento, ela vai desde a segurança alimentar e energética à saúde humana e ambiental. Então, o site do Dia da Água, ele traz várias questões para a gente se perguntar. O que é água para mim? Por que ela é importante? De que maneira que ela vai influenciar diferentemente as mulheres e os homens? Qual função que ela tem na minha cultura? Ou qual função que ela desempenha? Oi? Só para fazer um adendo sobre os slides anteriores, né, sobre as 16 ODS, nós temos aqui no município, na verdade, na base nacional comum curricular, que é no primeiro ano, que é o tema sustentabilidade. Então, vejam que, na verdade, a gente tem um assunto bem global, né, que se trata pelas Nações Unidas, mas que ela já é aplicada, né, com o ensino fundamental do Brasil, né? Tem, então, e é o que a gente tem hoje, né? A gente trabalha com essa questão da sustentabilidade, como tu falou, né? Poder relacionar, né? Interagir essas duas questões, né? De uso econômico, mas preservando. Uhum. Tá certo, porque se a gente não começar a trabalhar no pequeno, né? Que seria a escola, não vai ser só na empresa. Eles são integrados, então, se a gente consegue integrar desde a educação, é muito mais fácil, eu acho, de aplicar eles todos em conjunto, né? É isso aí. Voltando. Então, aqui, ó, também, que função que essa água vai desempenhar no nosso futuro, né?
Por isso que é importante as escolas já trabalharem esse tema. Então, para onde que vai essa água que eu utilizo, né? Que destino que ela tem? Que mudança que eu posso aplicar na minha região em relação a essa água? E que repercussão que ela tem nos alimentos que eu consumo, né? Alimentos e agentes, nós somos pura água, né? Então, só para contextualizar um pouco, a água que a gente tem hoje, ela está na Terra desde a época da formação da Terra, 4 bilhões de anos. É sempre a mesma água, brinco que é a água dos dinossauros, né? Ela só vai se depurando e mudando, né, a quantidade. Hoje em dia a gente tem que a maior parte da água terrestre, ela está nos oceanos com 97%, e a gente tem só 2,5% de água doce. Desses 2,5%, se a gente expandir o gráfico, a maior parte está nas geleiras e nas calotas de gelo, uma outra parte está na água subterrânea, e só 1,2% está na água superficial, que é a água que a gente enxerga dos rios e das lagoas. Essa água superficial, a maior parte ela está no solo congelado e no permafrost, que a gente chama, que é um solo congelado também lá no hemisfério norte, que é mais frio do que aqui no sul, né? 21% está nos lagos, e o resto é dividido entre umidade do solo, nos pântanos, nos rios, nos seres vivos e na atmosfera. E só para contextualizar um pouco também o ciclo da água, como é que, né, essa água circula no nosso planeta? Em regiões muito quentes, que são regiões equatoriais ou tropicais, ocorre a evaporação dessa água, seja nos oceanos, principalmente nos oceanos, mas também em lagos, rios, outras fontes de água. E também nas florestas, pela evapotranspiração das folhas, né? Essa água, ela vai, como a evaporação gera o vapor, esse vapor sobe para a atmosfera e condensa. A condensação gera a formação das nuvens, que vão se movimentar na direção dos ventos e vão precipitar. O que é precipitação? A precipitação é chuva. A chuva pode acontecer nas montanhas, nas cidades e também nos oceanos. Essa água que cai, ela pode ou escoar superficialmente, ou ela pode infiltrar no solo. Essa região de infiltração é o que a gente chama a zona de recarga dos aquíferos. Então, a partir do momento que essa água infiltra no solo, ela vai caminhar, digamos assim, e vai dar origem a nascentes, vai ficar sustentando os lagos, né? Porque embaixo de um lago, de uma lagoa, de um rio, tem uma zona saturada de água para essa água não escorrer para baixo da terra, e assim vai funcionando o ciclo. Depois ela volta para o mar, quase todo o rio vai, né, em direção ao mar, daí evapora de novo, precipita, e assim o ciclo se segue. Só que o ciclo não é uma coisa fechada. E eu trouxe como exemplo o Pantanal para mostrar isso para vocês. Então, o Pantanal, nosso bioma aqui do Brasil, ele está entre as maiores áreas úmidas de todo o planeta Terra. Ele está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai, e ele está dividido, digamos assim, em duas áreas. A planície do Pantanal, que é essa região aqui em verde mais claro, e a região do Planalto do Pantanal, que é a região de que vai a 200 a 1.300 metros. Aqui fica mais fácil de ver, ó. É como se essa região aqui em cima do morro fosse o Planalto, e descendo aqui embaixo a planície. A região do Planalto já é outro bioma, é o Cerrado, só que esses dois biomas, eles são muito interdependentes. Por quê? Porque o Pantanal é caracterizado pelas áreas úmidas, que estão sujeitas à flutuação do nível da água, que a gente chama de pulsos de inundação. O que acontece? Chove no Planalto, que é aqui em cima, e toda essa água que chove aqui escorre e vai gerar essas inundações. Então, os rios, como eles têm uma, digamos assim, não tem uma vazão tão grande no sentido de escoar para o rio, porque é uma área plana, acaba gerando essas regiões de acúmulo de água. Só que, e o Pantanal, ele tem duas estações, digamos assim, a quente chuvosa, que é o que vai gerar essa situação, e a quente seca. Na situação quente e seca, como vai evaporar mais água do que vai chover, aí essa água, ao longo do tempo, vai secando. Só que essa situação do Pantanal, ela está ameaçada por tendências recentes do desenvolvimento econômico, principalmente pela intensificação do uso dessas áreas do Planalto, que é lá em cima que eu mostrei para vocês, principalmente pela plantação de soja, algodão. Então, o que acontece? O pessoal, ele tira toda a floresta que tinha de proteção da água, né, para não erodir o solo, para plantar as culturas, seja ela o que for. Só que o que acontece? Quando chover aqui em cima no Planalto,
como não tem uma área de proteção, ele vai dragando todo esse sedimento e vai gerando uma erosão, que eles chamam de vossoroca. E essa vossoroca, ela vai mobilizar muito mais sedimento. Então, a gente consegue ver que a água que cai agora não é mais azulzinha que nem estava aqui. Ela já está cheia de sedimento. Então, com essa alteração na paisagem, já teve estudos, né, que indicam um aumento de 191% do fluxo de sedimentos. Desce muita matéria sedimentar por causa da mobilização dessa terra aqui. Então, por mobilizar mais água, a água não vai correr devagar, ela vai gerar um maior fluxo de inundação e vai acabar mudando essa inundação na região. E muitas dessas regiões que estão inundando assim, elas estão permanecendo alagadas. Tem um documentário muito interessante que explica de uma maneira muito sensacional o que acontece, que se chama Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra, que tem no YouTube, se alguém quiser se interessar para aprofundar mais, porque daí, né, não dá para falar tudo hoje. Mas esse é uma das ameaças que está influenciando a parte hídrica do Pantanal. Outra parte que está influenciando é a criação de represas. O que elas estão fazendo? Elas estão causando alteração da vazão dos rios e alterando também a carga e a composição desses sedimentos. Vai ter o fluxo da água retardado, porque a represa represa a água, né? Só que, se for uma represa rasa, lá é muito quente, então vai aumentar a temperatura da água e vai diminuir o oxigênio da água. Então, essas espécies que vão viver aqui vão sofrer sem oxigênio. Os peixes podem morrer sem oxigênio, e as espécies que vão estar depois da represa também vão ou morrer ou ter algum desequilíbrio, porque a água não está chegando numa quantidade necessária, né, que teria antes. Uma outra tendência que está prejudicando essa região é a pecuária. Até uns 10 anos atrás, a pecuária e o Pantanal, eles andavam, digamos, harmoniosamente. Mas, de um tempo para cá, o gado que existia na região, que era o gado que eles chamam de pasto, começou a ser substituído pelo gado de corte. Só que para alimentar esse gado de corte, precisa ocorrer a retirada da vegetação original dessa terra para plantar um capim que é exótico. Então, está ocorrendo muito desmatamento na região e transformação também desses fluxos de água, porque da mesma forma, se tu não tem uma floresta para manter, vai lavando todo esse sedimento que tem na região. Mas eu falei tudo isso para chegar até aqui, para chegar no ciclo d'água. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, lembra que ano passado ficou bem divulgado das queimadas do Pantanal, e falaram que era principalmente pelas queimadas da Amazônia, que daí impede a umidade de chegar no Pantanal. Mas esse trabalho é muito interessante, porque mostra o quão grande pode ser o ciclo d'água e o quanto as mudanças climáticas podem influenciar nesse ciclo também. O que ele traz? Ele traz uma associação do aquecimento da temperatura superficial do mar, do Atlântico Norte e do Pacífico Norte, do hemisfério norte, né? Eles vão aumentar a precipitação das terras altas do Planalto e vão aumentar o período de seca na planície. Então, vai causar muito mais vossoroca, sedimentação e áreas permanentemente alagadas no Pantanal. Então, a gente tem toda uma descaracterização do bioma a nível mundial, e aí a gente tem uma ideia de como o ciclo da água ele pode ser complexo mais do que essa gravura que eu trago, pode ser micro, mas também pode ser macro. Outra questão que eu queria trazer um pouco hoje é da água em relação à cultura, e tem uma frase que fala que a água dá forma à cultura da mesma forma que a cultura dá forma à água. Então, quando a gente trabalha com a gestão dos recursos hídricos, principalmente nas regiões industrializadas, a gente trata a água doce como uma substância natural, mas a gente esquece muitas vezes que ela é uma substância social também. E a gente está tirando essa água do contexto social, cultural e religioso. A gente está esquecendo dessa relação do homem com a água, que é ancestral. A gente tem povos nos Andes que acreditam que a terra, que os rios, que a natureza é um ser vivo, que eles dão até o nome de Pachamama, né? Então, a gente tem um contexto cultural muito forte, muito perto daqui. Além disso, a gente tem rios no continente africano em que são oferecidas oferendas ao longo do curso deles. E acho que um dos casos mais famosos é o Rio Ganges. O Rio Ganges só tem esse nome por causa da deusa Ganga. Além de que também outro exemplo que eu trouxe, né, um povo indígena, os Ixosso-Guarani da Bolívia, que vivem numa região de semiárido. Eles vão se movendo de acordo com o curso do rio. Então, a gente tem culturas e populações se movendo conforme
essa água existe. Além do que culturas muito antigas se desenvolveram ao redor da água. Eu trouxe um exemplo dos aquedutos romanos, mas civilizações chinesas, indianas, mesopotâmicas, mexicanas, peruanas, todas se desenvolveram ao redor da água. E também trouxe um outro exemplo de um castelo que os árabes construíram na Espanha, há muito tempo atrás, eles chamam Castelo de Alhambra, que eles botaram junto fontes de água, porque essa fonte de água possibilitaria o resfriamento dentro do castelo, né? Então, eu acho que está na hora de a gente começar a conversar sobre integrar essa diversidade cultural local nas conversas e planejamentos da água, porque se a gente for parar para ver, eles que traduzem essa sustentabilidade que a gente está buscando nas práticas diárias dele. Então, as infraestruturas institucionais precisam ser alimentadas e desenvolvidas com esse conhecimento local para as tomadas de decisões. E trazendo um pouco mais para a nossa modernidade, uns 300 anos atrás, com o desenvolvimento da industrial, né, a Revolução Industrial, os rios europeus eles serviram para o transporte barato dos resíduos para o mar. Só que com isso eles poluíram todos os rios praticamente com resíduos domésticos e industriais. Então, o que a gente tem? Até hoje a gente tem isso. O rio ele vai entrar nas cidades vivo, mas ele está saindo morto ou quase morto. Tanto por esgotos, por resíduos, por erosão, por barragens, contaminações, outras de diversos tipos, né? Mas hoje a gente já tem mais de 800 mil barragens na Terra. E elas já deslocaram quase 80 milhões de pessoas, seja pelo despejo forçado ou pela perda nos meios de subsistência tradicional. Então, aqui eu trouxe só uma foto do rio Ganges, que nasce num glaciar limpo e chega no oceano sem oxigênio, sem organismos vivos, de tanto resíduo que ele recebe. E é nessas horas que eu acho que tem que entrar a governança da água, a participação pública. Do que eu quero para a minha região, né? Eu vou defender essa região de uma barragem, então tem que ter consentimento da comunidade para o desenvolvimento desses recursos hídricos. Porque vai ser a comunidade que, digamos assim, vai pagar o pato, né? Não vai ser a empresa alemã, vamos supor, que veio construir uma barragem aqui, que vai sentir a realidade, é diferente, né? E trazendo um pouco para o Brasil, eu encaixo com a Caatinga, que teve isso. Quando os europeus chegaram, eles implantaram uma pecuária intensiva e uma agricultura de corte e queima. Então, hoje a Caatinga está passando por um processo de desertificação e quase metade do bioma ele já está degradado. O que causou um grande êxodo rural para o Sudeste, que é mais famoso, né? Mas tem muita gente que vive naquela região ainda, no Nordeste. Então, o que gerou esse looping, digamos assim, né? Os recursos naturais foram explorados, teve a degradação. Com a degradação, teve menor produtividade e menor renda. Aí teve um aumento da exploração, mão de obra barata, aumento da vulnerabilidade, aumento da pobreza, aumento da exploração, e por aí vai. E o que eles estão fazendo para reverter isso, né? Criando água. E como que eles estão criando água? Pelos sistemas agroflorestais. Eles estão buscando essa segurança hídrica e essa segurança alimentar que está faltando, e já tem estudos que 22 mil famílias na Paraíba, eles estão implantando esses sistemas agroflorestais, com as plantas, obviamente, características das regiões, junto com poços, barragens e dessalinizadores, para criar esses microclimas e conseguir manter essa umidade na região. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um estudo há 14 anos atrás, dessa região na Caatinga, né? E após a implantação do sistema agroflorestal, como que a vegetação se desenvolve mais verde, digamos assim. E essa foto eu peguei ontem, do senhor que fez esse trabalho de mestrado, que o vizinho, né, uma propriedade perto dele, ainda está ateando fogo, já é uma região pobre, de solo, né, vegetação pobre, e as pessoas ainda fazem essa prática de colocar fogo, e esse sistema agroflorestal dele acabou pegando fogo depois de 14 anos, e agora ele vai mostrando no Facebook dele como refazer toda essa prática, né, para fazer a floresta brotar de novo. Então, a gente traz a floresta é vida, a floresta é água, se não tem floresta, não tem água, se não tem água, não tem floresta, uma coisa depende da outra. E isso a gente pode ver muito na Mata Atlântica, que ela só existe e está até no nome dela por causa da umidade que vem do Oceano Atlântico. Só que essa Mata Atlântica, ela vem sendo desmatada desde a época que o Brasil foi descoberto, digamos assim, né? No começo pelo pau-brasil, depois pelo ouro, pela cana, pelo café, e hoje em dia o que mais impacta ela é a ocupação demográfica. Se a gente for ver Rio de Janeiro, São Paulo, cidades com uma densidade populacional muito grande estão nessa região da Mata Atlântica. E trazendo um pouco dos rios dessa região, eu trouxe a metrópole de São Paulo, que há muito tempo atrás, né,
ela tinha grandes e sinuosos rios, e daí o mais famoso é o Tietê, né, mas também tem o Tamanduateí e o Pinheiros, além dos córregos e ribeirões contribuintes, né, e desde a época que os indígenas viviam nessa região, já existiam enchentes periódicas, e foi o motivo deles se fixarem ali, porque a terra se tornava fértil e tinha abundância da caça, porque tinha animais, tinha comida, né. Só que com a ocupação da região, a urbanização, a impermeabilização do solo, a retirada da vegetação, a descaracterização dos rios e com as nascentes canalizadas, a gente consegue ver o resultado aqui. Hoje em dia, as enchentes continuam ocorrendo. Só que como a gente tem uma cidade e permeabilização do solo, o que, digamos assim, encharca hoje é o Tietê e as marginais. Mas o rio, teoricamente, não está errado. É só o nosso modelo de ocupação que está sendo incomodado, digamos assim, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de quando o Tietê ainda era sinuoso, mas agora ele foi retificado. E o que é um rio sinuoso, né? Aqui tem um exemplo dele. Ele tem essas nuances, né? Esses meandros que vão, e após a retificação ele fica aqui. E eu achei até engraçado, e eu trouxe o mapa, né, da comissão de melhoramento do rio Tietê. Na verdade, foi de pioramento, né? Que foi esse projeto de retificação do rio. E todas as áreas azuis, eu não sei se vocês conseguem ver, eram as áreas que eram alagáveis. E foram represadas, enfim. E hoje em dia eles estão tendo que criar reservatórios a montante, que é a montante é lá no começo, no rio, para as cheias. Então eles criaram piscinões para conter essa água para a cidade não alagar. E o que eles estão tendo que fazer? Eles estão tendo que descanalizar e renaturalizar. O que é renaturalizar? É fazer o rio sinuoso de novo, de alguns rios e córregos, para que essa região aqui sofra menos com as enchentes. Só que sorte dessas regiões, porque nessa região vai ter maior umidificação, maior refrigeração e maiores áreas verdes urbanas. Então, só chove, ou a maior parte da chuva de São Paulo, além da influência do oceano, é por causa dos rios voadores. E eu já vou explicar o que é, mas eu queria que vocês olhassem nesse mapa aqui as regiões do 30 graus norte e 30 graus sul, o que tem nelas? Tem deserto. E o que não existe na nossa região aqui, sul e sudeste? Deserto. E por quê? Por causa desses rios voadores. Então, se a gente olhar nesse outro mapa aqui, que traz as correntes oceânicas, todos os lugares que têm correntes oceânicas frias, que são essas flechas azuis, existem grandes desertos do lado. E aqui tá, a flechinha, na verdade, vem até aqui, esse mapa tá bem errado, que é a corrente de Falkland, que é uma corrente fria também. O que acontece com as correntes frias? Como tem uma baixa temperatura, a água não evapora num nível tão grande. Então, a água não condensa e não chove nessa região. E daí se formam os desertos. Mas o que impede de formar um deserto aqui? A Amazônia e os seus rios voadores. O que acontece? Na região equatorial é muito quente. É tipo 30 graus a água quase. Então, evapora muita água. Toda essa água evaporada condensa. E toda a evapotranspiração, que é aquela evaporação das folhas da Amazônia, ela vai bombeando junto com os ventos alísios e vai causando um movimento dessa umidade e condensação que está no oceano para dentro do continente. E nesse processo de entrada do continente vai chovendo, evaporando de novo, chovendo, evaporando de novo, até que chega nos Andes. A região dos Andes é a região onde começam os rios amazônicos. Então tem uma recarga dos rios amazônicos em decorrência desse processo que vem do oceano. E só que daí aqui tem os Andes, cria uma barreira, né? E daí faz essa curvinha que traz a umidade para o resto do Brasil, que era para ser deserto. E na verdade, aí que entra os rios voadores, porque cria um corredor de nuvens que vai trazer a umidade para toda essa região aqui. Aí ontem eu entrei no site da NASA e eu achei bem legal, porque é bem o que está acontecendo agora na nossa região que está nublada. Então aqui a gente consegue ver, ó, no verdinho, amarelo, o vermelhinho, aqui é toda a região que está chovendo, aí ele vem aqui nos Andes, faz a curva, e toda a região de nuvens de precipitação que a gente está acompanhando no nosso céu agora, é em decorrência desse sistema. Então aqui eu trago que toda essa substituição das florestas que está ocorrendo, porque toda essa região aqui que já está marronzinha, tinha que ser verde da Amazônia, que está sendo substituída por agricultura, pastas queimadas e abertura das clareiras por mineração, faz com que a Amazônia bombeie menos água do oceano para dentro. Isso causa uma redução no nível das chuvas. Só que a gente tem que se dar conta que o ciclo da água a nível de Brasil, ele depende da Amazônia.
Então, como é que fica a nossa região? Aumenta a tendência de desertificação. E a gente já tem dados disso na Europa, porque o que acontece? O mesmo sistema acontece em relação à Europa com a Rússia. As florestas russas fazem esse sistema de bombeamento de umidade para a Europa. Então, no sul da Rússia, na Sibéria, está ocorrendo a extração muito grande de madeira para a China. Eles estão vendendo muita madeira, legal e ilegal também, para a China. Então, o que a China está fazendo? Ela está garantindo emprego e dinheiro para a Rússia, mas ela está preservando as próprias florestas, né? Porque eles consomem muito, 1 bilhão de pessoas. Só que daí, essa retirada de floresta aqui da Rússia, é o que está causando os extremos climáticos europeus e a desertificação já de vários países como Portugal, Espanha, Itália, Grécia, enfim. E queimadas no Ártico, só que o Ártico é um local mega gelado. Então, ocorre todo um desequilíbrio se tu retira uma situação, tu está interferindo no ciclo da água, né? Que é um ciclo da água global, digamos assim. O mesmo pode acontecer no Brasil se a gente não repensar as nossas formas de manejo. E, além disso, da Amazônia ter esses rios voadores, conforme vai chovendo, né, a gente tem as áreas de recarga, e é onde ficam as nascentes, os aquíferos. E o Cerrado, ele é o nosso berço das águas. Então, nele, tem as nascentes dos principais rios brasileiros, o Xingu, Trombetas, Araguaia, Parnaíba, do São Francisco, do Jequitinhonha, do Cuiabá, todos eles nascem no bioma cerrado. E nele também está presente 3 aquíferos brasileiros, o Bambuí, o Urucuia e o Guarani. Mas o que está acontecendo com o nosso cerrado, né? Hoje em dia a gente já tem menos da metade desse bioma original. Para quê? Para plantar milho, soja, algodão e cana-de-açúcar. Ele concentra 60% da produção agrícola brasileira. E a forma de irrigação dessa produção é por pivôs, que é uma forma de irrigação que, digamos assim, desperdiça mais água. Então, em 2 anos, o Brasil perdeu 1,9 milhões de hectares para a produção agrícola. E a gente está perdendo o nosso cerrado a uma taxa 5 vezes maiores do que a Amazônia. Então, eu procurei no Google Earth, aqui no oeste da Bahia, um exemplo desse desmatamento do cerrado. E se a gente aproximar toda essa região que era de cerrado nativo, que tem água, que o pessoal bombeia, né, para alimentar as culturas, toda ela virou plantação enfim, das diferentes culturas, e a gente consegue observar que os quadradinhos é uma área gigantesca, e são terras muito baratas. Então, porque não tinha ocupação, e terra que não tem ocupação, eles vendem por um preço mais baixo. Então, o pessoal compra milhares de hectares para plantar milho, soja, enfim. Só que tudo não são lágrimas. Olá. Oi? Só para nós fazer, se tu quiser, só para a gente tomar uma aguinha. Eu tô tranquila, só se Tá. o pessoal quiser, bem tranquilo. Então, deixa eu só te fazer um questionamento. Só te botar a tela cheia de novo aqui. Nos ser vistos. Uhum. Para aí. Que eu queria só fazer. Uma pergunta não, fazer um comentário, né? Acho que tu falou ali agora dessa questão da agricultura, né? Acho que é fundamental que, claro que já a gente tem visto muito disso, mas o investimento em tecnologia, né, até para a questão do uso de pivô, o estudo de quanto que aquela cultura precisa de água, né, para esse desgaste de, né, usar tanta água, né, sem ter uma necessidade, né, desperdiçando, na verdade, né. Desperdiçando, isso. E outra coisa até que a Agência Nacional das Águas, eu lembrei, anotei aqui quando tu falou, que quando tu falou de todo o ciclo, né, que a gente tem da água, e aí tem vários temas, não, na verdade vários temas, não, é um tema que a agência usa, né, ela diz, é uma só, né, então na verdade estamos aqui na nossa bacia hidrográfica, aqui o Taquariantas, né, temos mais de 1.300.000 pessoas que sobrevivem, né, em cima dessa bacia aqui. Nós temos 3 grandes bacias no Rio Grande do Sul, regiões hidrográficas, na verdade, mas a gente tem que lembrar, né, que tem que fazer aquele equilíbrio, né, de consumo e de população, né. Quanto é possível ter essa recarga do aquífero que a gente utiliza, a gente sabe que tem muita água subterrânea, a captação é
maioria para o consumo é subterrânea, né? Temos, claro, lagos e represas, enfim, mas a gente tem que lembrar, né, que temos que ter esse equilíbrio, né, para disponível, né, a demanda e a disponibilidade. Então... Sim, e é interessante falar disso, porque os maiores utilizadores de água, assim, é a agricultura e são as indústrias. O uso doméstico, ele fica para trás, mas ele não deixa de ser menos importante por isso, porque eu acho que fica muito mais fácil a gente ter essa preservação de não desperdiçar se a gente enxerga que a gente está numa época de escassez, que a gente enxerga, sei lá, que o açude está baixando, que o rio está baixo, que a lagoa, enfim, a gente percebe quando tem uma diminuição da água. Fica muito mais visível, eu acho, para a gente poupar nessas horas. Mas eu acho que a gente tem que ter essa reflexão de que pode ter muito... Aquela coisa, né? Se está chovendo muito aqui, está chovendo muito pouco em outro lugar, porque a água é uma só. Então, ela faz esse balanço. Chove muito numa região, chove muito pouco noutra. Mas que região que está chovendo, sabe? Podia ser a nossa região essa. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa consciência, sabe? Porque a água pode estar chovendo muito esse ano, ano que vem pode não chover nada também. E a gente vai estar nessa situação. Exatamente. Acho que até nós, hoje de manhã, hoje de tarde, quando falávamos com os alunos do terceiro ano aqui do município, que até no começo da nossa conversa, né, que hoje, 22, a gente comemora o Dia da Água. Mas isso tem que ficar, a gente tem que bater, pode ser chato, né, mas a gente tem que relembrar sempre disso, temos que bater nessa mesma tecla para não ser esquecido, né, porque às vezes é normal, a gente tem tanta coisa, né, para fazer, mas acaba passando. Pessoal que está nos ouvindo, que tem alguma pergunta, pode se manifestar, não tem, fique bem à vontade. Vou aqui aproveitar, a Paula está fazendo uns registros, a Rosi Pradella, nossa secretária, também está aqui, o professor Leucir, Vânia Sonda, Tiago Lázari, sejam bem-vindos. Não sei se tem mais alguma colocação sobre isso, se não, bora lá. Posso? Pode. Tá. Então, como eu estava falando, nem tudo são lágrimas para o cerrado. Hoje em dia a gente já tem vários estudos de restauração começando, e eles estão implantando técnicas de semeadura direta com plantas nativas, né, na região. Uma outra técnica que é chamada topsoil, que o que eles fazem? Eles têm uma outra área que está sendo removida uma camada superficial do solo, que é a camada mais rica, com mais micro-organismos, e está sendo levada para essa região onde está sendo restaurado para promover melhor o crescimento dessas novas plantas, e também a muvuca de sementes, que é muito característica da região. O que é a muvuca de sementes? É uma mistura de todas as sementes de plantas nativas que estão sendo liberadas, seja por via aérea, aviões, helicópteros, pessoas com bolsas, população, por meio de animais. É uma técnica muito interessante, que está tendo uma taxa de brotação, né, de crescimento bem interessante também. E trazendo, por fim, aqui para o nosso estado, a região Pampa, ela passa muito por essa escassez que eu estava falando, por essa perda de água. A gente ouve mais nos noticiários, né? Aqui não pega mais tanto a região da Mata Atlântica, pega a região mais ali da Patagônia, né? Dessa escassez hídrica dos desertos que eu estava falando. E que nem eu falei, né? Em tempo que a água dá bastante, digamos assim, a vida segue seu curso, né? A partir do momento que a gente não tem água nem para tomar banho, que a água para tomar está com gosto ruim, a gente começa a se dar conta dessa segurança hídrica que a gente precisa investir, né? E no nosso estado tem uma tendência do aumento das estiagens, que antes era mais na parte do Pampa, e agora está começando mais na região noroeste, aqui na nossa região também está começando essa região. Só que o problema dessa estiagem, das mudanças climáticas, é que elas estão alterando os padrões da chuva, e vai causando esse aumento, essa queda na produtividade agrícola, interferindo na segurança alimentar. Então pode ocorrer pobreza, elevação dos preços dos alimentos, malnutrição, fome e fluxos migratórios, porque se não tem água, não tem floresta, não tem comida, e as pessoas não vão ter esse êxodo, vão ter, digamos, esse nomadismo, né, vão ter que se mudar. E é o que está acontecendo muito com as culturas dos Andes, né, muitas culturas tradicionais centenárias, milenárias, que estavam assentadas numa região, elas perdem aquela característica, perdem essa cultura, porque elas têm que migrar, porque não tem mais água. Então, as hortaliças são as culturas que mais sofrem, e as publicações trazem que novos sistemas de plantio têm que ser
utilizadas para conseguir manter mais essa umidade no lugar, para manter uma segurança hídrica maior. E eu não sei se existe uma solução, mas talvez exista uma prevenção, que é investimento em infraestrutura. Hoje em dia a gente sabe que 40% da água que é tratada vaza nos canos antes de chegar nas casas. Então, investir para evitar os vazamentos, o tratamento e o reuso da água, que vai ter a outra palestra sexta-feira, que vai ser muito interessante, porque o brasileiro tem muito preconceito ainda com tratamentos e reusos, e é o que grandes países estão fazendo. Israel, por exemplo, ele recicla 85% da sua água. Investir em cisternas e principalmente em tecnologia. Hoje em dia a gente tem muita tecnologia baseada até na natureza, né? Imitando a natureza, trazendo essa natureza para uma criação tecnológica para conseguir manter essa água. E o tratamento e a reutilização do esgoto. A gente não sabe, mas o esgoto é renda, esgoto é energia, e ele está indo para os rios e poluindo nossos rios. A gente conseguiria gerar com o nosso esgoto biogás e energia elétrica para a nossa cidade. Isso pouparia muitos recursos para o município. E trazendo um pouco mais para a situação de Flores da Cunha, né, que foi o município da Semana Municipal da Água. Flores, ela é abastecida por poços, 24 poços que estão presentes no sistema aquífero Serra Geral, por mais que ela esteja dentro da bacia hidrográfica do Rio Taquariantas. Esses poços, eles são do tipo, a água, né, que é captada deles, são captadas do tipo de aquífero fraturado ou fissural. O que é? Existe as rochas basálticas na região, a nossa região tem muita pedra basáltica, e existem fraturas nessa pedra, que é onde acumulam água, que é onde esses poços vão extrair essa água. E a recarga desse aquífero, ele se dá pelos solos basálticos, que vão encontrando essas camadas de fraturas, para acúmulo da água. Então, normalmente as águas desse aquífero, elas são de ótima qualidade, mas ela também pode ser afetada pela presença de ferro, manganês e flúor acima do permitido pela legislação, devido à decomposição da rocha. Então, é interessante se a gente já tem, né, esses estudos que pode acontecer isso. Talvez o governo investir em análises. Como é que a qualidade dessa água está, além dos coliformes pH e condutividade? Porque se a gente tem esses elementos, ferro, manganês e flúor, em níveis traço, que a gente fala que é níveis bem baixinhos, o nosso corpo precisa. Mas a partir do momento que ele está acima do permitido e que a gente toma por muitos anos essa água, pode começar a dar alguns problemas neurológicos e físicos. Então, sempre quando um poço for construído em alguma propriedade privada, né? Agora não falando dos poços do município, a gente tem que sempre pensar que quanto mais longe o poço tiver de uma fonte poluidora, menor a chance dele ser contaminado. Então, o que são fontes poluidoras? Fossas, sumidouros, depósitos de lixo, cemitérios, aterros, postos de gasolina. Então, a gente tem que proteger essa área de entorno do poço, construir poços mais profundos, realizar essas análises nos laboratórios e clorar a água para se tiver algum micro-organismo patogênico. Então, para finalizar, eu trouxe alguns dados mundiais que eu acho interessantes trazer para a gente ver que essa realidade já de escassez de água e de falta de saneamento é muito evidente, sempre foi muito escancarada no mundo. Então, 1 a cada 3 pessoas no mundo vive sem água potável e não tem acesso aos banheiros. Até 2050, quase 6 bilhões de pessoas vão ter escassez pelo menos um mês por ano na sua região. E a escassez hoje em dia já afeta 4 em cada 10 pessoas, 4 bilhões de pessoas, se o mundo tivesse 10 bilhões de pessoas. Então, a falta de saneamento e do abastecimento de água tira a vida de 800 crianças por dia. Então, são quase 300 mil crianças que morrem por ano contaminadas por uma água ruim, digamos assim, né? 2 bilhões de pessoas não têm acesso a serviços de água potável. 80% das águas residuais, que foi o que eu falei, fluem de volta para o ecossistema sem serem tratadas ou reutilizadas. Então, por exemplo, em Flores, né, pode ter uma água de uma qualidade muito boa sendo retirada dos poços, mas como essa água está sendo devolvida para o ecossistema, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso. E como é que está a aplicação dos nossos agroquímicos nessa região? Ela está infiltrando nos aquíferos? Eu acho que a gente tem que levantar essas questões. Então, 3 bilhões de pessoas vivem sem instalações básicas para lavar as mãos e com sabão em casa. 1 a cada 6 unidades de saúde não tem serviço de higiene, por causa disso, 1 a cada 10 pacientes pega uma infecção evitável. 600
e 73 milhões de pessoas praticam defecação a céu aberto. Banheiros é uma realidade do Ocidente. Oriente não tem banheiro, tem latrina e tem defecação a céu aberto. E quando tem banheiro, são banheiros públicos que formam filas gigantes. E mulheres e meninas na Ásia e na África caminham cerca de 6 quilômetros por dia para buscar água, e todo esse tempo que elas perdem, digamos assim, né, é um ganho, porque elas vão encontrar água, mas elas podiam estar usando para obter renda, iniciar um negócio, ir na escola e diminuir essa desigualdade de gênero que ocorre e que é também um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Sem falar que muitas mulheres são agredidas quando elas vão procurar um lugar, ou crianças também, para defecar a céu aberto, porque não existe essa segurança naqueles países. E eu acho que, para terminar, lavar as mãos salva vidas. Eu acho que numa situação como a gente está, de pandemia, eu acho que o mais efetivo que a gente pode fazer, que é comprovado, é lavar as mãos. Mas tem muitas regiões que não tem sabonete, sabão e água para lavar as mãos. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa oportunidade que a gente tem de tomar água corrente na nossa torneira. E também valorizar os projetos que existem ao redor do mundo. Tem um projeto muito legal que eles coletam sabonetes utilizados de hotéis, que às vezes a pessoa passa uma noite, né? Usa uma vez o sabonete, deixa lá. E daí passa por um processo de transformação esse sabonete para não contaminar, e eles conseguem fazer um novo sabonete que é doado para populações que não têm isso. Porque pensa, se a população é muito carente, entre comprar um sabonete e comprar um arroz, o que ela vai comprar? Ela vai comprar o que vai alimentar, não um sabonete. Então, se a gente tem essas iniciativas e alternativas, ajuda a diminuir um pouco. Por isso que lavar as mãos salva vidas. A gente viu os dados que eu trouxe por aqui. Então, acho que era essa a mensagem. Eu espero que a gente tenha conseguido refletir um pouco do que está acontecendo mais a nível de Brasil e como tudo que está acontecendo pode influenciar a gente. E era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu agradeço a atenção, agradeço ao município de Flores da Cunha, a Secretaria do Meio Ambiente e ao Elias pelo convite, pela oportunidade. E muito obrigada. Parabéns, uma ótima apresentação, bastante esclarecedora, bem ampla, e nós agradecemos a sua participação, Paula. E aí... Eu que agradeço. Imagina. Eu vou começar aqui, então. Gostaria, então, se quem nos assiste ainda, se gostaria de fazer uma pergunta para a Paula, pode fazer. Se não quer ser identificado, não tem problema nenhum. Mas vejam só, né? Quanto à questão da água, ela não é só uma questão de condição de nutrição, né? Para as pessoas, mas bem social, né? Tu acabou falando das mulheres que precisam ir, né? A questão nossa social no atual momento, na atual conjuntura. Até hoje eu brinquei, disse assim, que até o álcool 70 tem água, né? Então, só que onde a água está, né? Então, está praticamente em todos os ambientes. Isso. E aí, eu queria fazer para ti, Paula, aqui fiz algumas anotações. Quando tu falou ali da água subterrânea, né, e tu falou da qualidade. No site da Corsan, ela disponibiliza alguns resultados de qualidade da água. Então, a população é gratuito, né, o acesso é público. Tem flores aqui ontem eu fiz uma busca, deste ano ainda não está disponível, mas de todo o período do ano passado, então já está disponível. Quem quiser visualizar lá tem os parâmetros do que é feito. O que está sendo analisado? Como? O que está sendo analisado? Tem, pH não está mais, mas tem coliformes fecais, tem cálcio, tem ferro, manganês também. Interessante. E é nesse sentido que eu quero te fazer a pergunta, né? Tocou no ponto que a gente, nós conhecemos, né? Mas vamos falar assim, eu vou falar grosseiramente, mas essa morte lenta, né? Que a gente acaba consumindo, então, esses metais em uma baixa quantidade. E eu queria que tu comentasse, né? Qual que é eu sei que tu já estudou sobre isso, né? E sabe me dizer o que a gente se percebe, né? Que causas que isso tem, se a gente não acaba consumindo sem saber o que está consumindo. Sim.
cada metal, digamos assim, ele vai ter um efeito no corpo, né? Então, a maior parte do ferro, manganês e flúor, que nem ele que é o que tem no basalto, que é uma contaminação de origem natural, não é uma contaminação que a gente está causando, ele vai ter um efeito no corpo. Então, o ferro, ele acaba roubando o oxigênio, então a gente pode se sentir mais fraco muitas vezes, além de ele poder acumular no cérebro. O manganês, ele causa uma situação que se chama manganismo, que é como se fosse um Alzheimer, parecido com Alzheimer. Ele causa danos cerebrais. O fluoreto também, ele é neurotóxico. Ele diminui as capacidades de aprendizagem. Cada metal vai agir de uma forma no corpo. E tem uma avaliação muito interessante, que a gente chama avaliação de risco humano, que a gente pega esses valores que estão dando nessas análises e a gente aplica em cálculos. Como é que eu estou usando essa água? Eu estou ingerindo? Eu estou tomando banho? Eu estou usando para irrigação? Eu sou uma criança ou sou um adulto? E a gente consegue aplicar esses dados numa fórmula para ver o risco que a gente chama de potencial carcinogênico e não carcinogênico. O não carcinogênico pode ser essas doenças que eu falei, e o carcinogênico pode ser a chance, né, de vir desenvolver algum câncer pela ingestão dessa água. E eu acho muito delicado isso porque são coisas que a gente não enxerga. A gente vê que a água está cheirando a cloro, digamos assim, está transparente, a gente já acha que a água está numa qualidade boa. Mas eu acho que a gente tem que investir mais nessas pesquisas e também tecnologias para, se forem identificadas, para reverter, né, tirar isso dessa água. Isso aí. Minha outra pergunta é sobre até tu falaste ali já lá quando tá falando lá do Pantanal, né, que acaba as voçorocas, né, acabam carregando o sedimento, né? Eu acho até uma questão, né, de perca, né, de característica até biológica ali, de de valorização à natureza, né? Porque acaba sedimentando, né? Acaba assoreando aquelas águas e a perca biológica, né? Sim, perde, porque aquela região não é que nem a nossa basáltica, né? Então, chove muito e não tem a proteção da mata, vai desmoronando, vai causando uma erosão muito grande e vai sedimentando toda aquela região de planície. Então, essa água ela já demora naturalmente alguns meses, né? Enfim, para o lençol freático absorver ela ou para ela evaporar. Se a gente tem uma carga muito grande de sedimento, a gente está levando nutrientes, a gente está levando matéria orgânica morta. Então, pode ser que a gente tire o oxigênio dessa região, que a gente gere metano nessa região. Tem várias implicações. Não seria só levar o sedimento na vossoroca, né? Como os animais vão encontrar comida nessa região, como os peixes vão sobreviver nessa região, ou como as populações, que nem o gado morre por ingestão dessa água, essa água está contaminada, essa água está parada. Ali também as fazendas são muito grandes, e o pessoal perde uma terra produtiva, uma quantidade de hectares absurdas, às vezes por água nunca mais baixar. Então, não tem só consequências no nível ambiental, tem consequências econômicas para o pessoal que vive nessa região. Isso aí. E aí, eu tenho uma pergunta para ti, agora para você. Quais reflexões você leva do Dia Mundial da Água? Você quis fazer, né? Eu te devolvendo a pergunta. Eu acho que, assim, a gente vive num mundo tão frágil e a gente não se dá conta disso, porque eu acho que nem tu falou, a gente vai vivendo nossa rotina, vai tomando água, mas eu acho que só no momento que a gente não recebe a nossa água da torneira, que a gente tem que ir buscar numa fonte, num poço, às vezes, essa água já é uma outra forma da gente valorizar essa água. E foi muito interessante fazer esse panorama como Paula, né? Tipo, dos biomas do país inteiro, porque normalmente a gente estuda uma região quando a gente estuda, é uma coisa muito específica. E claro, tem influência das outras coisas, mas eu acho que a gente estudar a nível de Brasil tem um impacto muito maior. E estudar como as culturas valorizam, porque às vezes a gente numa academia, numa universidade, a gente acaba virando muito aquele gestor da água que vê a água como um bem natural. E ver essas culturas falando e vivenciando a água de uma forma diferente, eu acho isso muito válido. Eu acho que é essa reflexão maior, assim.
Tenho que concordar, né? Sou biólogo também, né? Mas eu acho que é isso aí, a gente tem que trazer sempre, né, à tona e não olhar só para o nosso, volta do nosso umbigo, né? Temos que dar um giro total, porque a gente sempre fala, né, a água não é só, até não é um lugar só, né? Ela tá, tu trouxe todos os exemplos, que temos os rios voadores, né? E qual que é a influência de fora, né? Nos atinge, quanto é isso importante e quanto não pode fazer. Eu acho que fazendo uma coisa, sabe, contribuindo com a sua parte, mesmo que seja pequena, né? Desde fechando uma torneira, fechando lá, fazendo uma vistoria para ver se os canos não estão vazando. Eu acho que isso tudo vai contando, vai somando com o que a gente precisa, porque além de a gente, né, deixar de vamos imaginar um agricultor, você não faz a revisão lá nos encanamentos da irrigação. Além de gastar água, ele vai gastar energia e vai gastar o dinheiro do bolso dele, né? Essas pequenas coisas que a gente vai tomando, não só econômicas, né, vai colaborando com tudo isso aí. Essas pequenas ações, né, que talvez não sejam tão pequenas assim, eu acho que tem muito valor para gerações futuras também. Porque se uma criança vê a família fazendo isso, e essa criança vir a ser um empresário, digamos assim, né, quando ela crescer, ele já vai ter isso na bagagem dele. Então, para ele entender que ele precisa, talvez, investir em tecnologia para a empresa dele, ele já vai levar isso em conta, né? Então, às vezes, o pequeno, ele acaba se tornando grande. Então, hoje a gente tem muitas empresas que são muito grandes, que causam impacto, e que elas sabem que elas causam muito impacto, que têm grandes áreas de reserva, principalmente na Mata Atlântica e na Amazônia, porque eles... Um pouco a compensação ambiental, né? Mas eles acabam vendo que, tipo, o que eles geram é um dano muito grande, e como a natureza, ela faz falta. Teve uma frase que eu li esses tempos, que ele fala: o mesmo tempo que tu passa consumindo tecnologia, tem que passar consumindo natureza, porque a gente faz parte da natureza, né? Então, eu acho que se a gente se der conta disso no pequeno, ou no empresário, ou na parte social, já vai causar uma grande diferença no futuro, né? Exatamente. A gente sabe que tem empresas que são bem preocupadas com isso, né? Que reaproveitam. Sim. Não vou dar spoiler aqui da apresentação de sexta-feira, mas que estão preocupadas com essa questão ambiental. E eu ia comentar ainda. Claro que a gente estamos falando de nós, né? Porque nós é mais próximo, eu, você, né? Uma ação independente, mas a questão governamental também é bem importante, né? Por exemplo, temos as companhias que fornecem água para a gente. Então, partir também do governamental e nosso social, assim, é fundamental. Que eles também façam esse tipo de revisão de tecnologia, né? Para que se gaste menos, né? Mas que a gente tenha nessa disponibilidade sempre, né? Para que não falte. Eu acho que fica na nossa parte cobrar deles também, né? Porque muitas vezes são coisas que não são vistas, né? Tá tudo nos canos, ou enfim. Então, acho que o nosso papel como população tá de cobrar dos governos essa parte também. É isso aí. O pessoal tem perguntas, nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, pode mandar pergunta, tá? Não sei quem. Quer perguntar sobre alguma coisa? Vamos lá. Eu tenho mais uma aqui, Paula, gostaria que tu comentasse, na verdade. Assim, eu sei que tu teve uma vida acadêmica, né, estudando bastante sobre a qualidade da água. Então, se tu pudesse falar alguns minutinhos sobre que campos que tu andou, o que você, né, o que te mudou na tua vida, o que tu pensou, que realidades você viu. Até agora me veio, né, quando tu estava apresentando, fazer um parênteses aqui, que às vezes, quando a gente mostra essa realidade de falta de água, né, ou não ter água para lavar as mãos, que é tão básico, né, lugares não tem, né. Para nós parece, nossa, que realidade é essa? Mas existe, né? Existe. E há muita gente também. É, muita gente. Então, só gostaria que tu comentasse, então, essa questão que estudos que tu fez para a qualidade da água, o que tu levantou, esse é só um geralzão aí. Sim, eu fiz toda a minha graduação, na verdade, ao redor da água, né? Água doce, salgada, passei por de tudo um pouco.
Mas logo que eu entrei no laboratório... Intersticial, né? Intersticial, subterrânea, tudo um pouco. Logo que eu entrei no laboratório, que é um laboratório que estuda as águas, estudava, né? Ainda estuda as águas continentais, eu entrei num projeto que trabalhava com rios e autodepuração dos rios. Então, eu já comecei ali a ver o impacto que os efluentes e os esgotos tinham nos rios e a capacidade que a natureza tem de quebrar essas moléculas e de purificar essa água de novo, né? E também a dificuldade dela, quando esse nível é muito alto, ou quando são, a gente chama de substâncias que não são reconhecíveis, né? No mundo natural. Então, eu comecei por essa parte e foi muito interessante a experiência. E os resultados foram de autodepuração, sim. A gente não fez análises químicas, né, para ver o que tinha sobrado, mas a natureza, depois de um trecho, começou a se reconstituir. Foi muito interessante esse poder que ela tem, né? E ainda mais por ser um rio, né? Que é água corrente, enfim. Daí depois, eu trabalhei com a toxicidade dos efluentes, porque um efluente, uma empresa séria, ela trata seu efluente, ela tem que tratar pela legislação efluente para liberar ali no ambiente. E foi interessante ver que muitas vezes após o tratamento esse efluente ficava mais tóxico do que antes de passar pelo tratamento, porque também são substâncias químicas que vão interagindo ali e a gente forma uns monstrinhos que a gente não sabe o que é. E para o ambiente depurar isso fica bem difícil. E os organismos dos testes, eles mostravam isso, muitos acabavam falecendo, morriam, né, ou não reproduziam. Depois eu acabei estudando as lagoas da costa do estado, as lagoas da região de Osório. É um município que tem 23 lagoas costeiras de água doce, a maior parte. Então, estudei as águas superficiais, tanto as águas que tinham influência da ação entrópica, que é o despejo direto de esgoto bruto não tratado na lagoa, como as lagoas que têm envelhecimento natural, né, não tem influência do homem, como algumas incógnitas, né, que a gente achou no meio do caminho, como, por exemplo, a gente fez uma busca e a gente achou que numa lagoa tinha muito pouco organismo e a gente foi ver e há muitos anos atrás eles enterravam óleo, gasolina e em galões, né, e daí isso foi se deteriorando ao longo do tempo e foi contaminando a água, e a gente não enxerga isso na água, mas os organismos mostraram, né, deram essa dica pra gente ali. E as águas poluídas também mostraram isso, uma diversidade muito pouca e uma toxicidade maior, e as águas naturais estavam maravilhosas, assim, não deram resultado nenhum, deram uma diversidade de organismos muito alta, e para os testes de toxicidade não deram toxicidade. Daí, nesse mesmo período que a gente estudou a água superficial, a gente estudou o sedimento dessas lagoas, porque tudo que chega na lagoa, ao longo do tempo, vai decantando, né? Vai parando lá no fundo. Então, o sedimento, ele podia se tornar uma bomba relógio, né? Quando a gente mexe, a gente draga aquela lagoa, volta tudo para a coluna d'água e prejudica. Estudei isso também, estudei água intersticial, que é a água que estava... que é a água que fica nos poros do sedimento, né? Que fica ali guardadinha também, sendo essa bomba relógio. E também a água subterrânea da região, que tem a influência de 3 aquíferos, um poroso e outro fragmentado, 2 porosos e um fragmentado. E foi muito interessante também, porque a região ali, ela é muito influenciada pela região hidrográfica do Guaíba, tem muita água subterrânea, aflorante, assim, numa profundidade muito baixa, e todas as lagoas, o nível das lagoas é mantido pela água subterrânea, e a gente também encontrou resultados muito interessantes, também de contaminação natural, por ferro, manganês, e algumas contaminações mais suspeitas, de chumbo, mercúrio, que não teria uma explicação natural para o solo da região. E depois disso, eu fui embarcar, aí foram os estudos em alto mar, daí eu trabalhei já com boias meteoceanográficas, com os organismos que se estruturavam nessa região, e a relação deles com temperatura, salinidade, profundidade, foi isso. Muito bem, é um amplo, né, campo de conhecimento. E é só para até botar aqui alguns achados, né, mercúrio ali e chumbo que não se explicam, né, a gente nunca... Não se explica. Não se explica.
Então, eu acho que, como não temos mais perguntas, eu também não. Paula, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade. Nós do Projeto de Educação Ambiental de Flores, do Departamento aqui do Meio Ambiente, em nome da secretária, da diretora, e agradecemos imensamente ter aceito o nosso convite, ter vindo aí nessa segunda-feira aí trazer para a população de Flores, tá, sobre a importância da água. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Elias. Muito obrigada mesmo pela oportunidade.